Sejam bem-vindos ao 14º semestre. Neste vídeo, nós vamos tratar de inteligência artificial e o engajamento do cliente. É um prazer receber aqui hoje também executivos de ponta do mercado. Bem-vindo, Geraldo Rodrigues, Head de Negócios Digitais do Santander do Brasil. Bem-vindo, André Oliveira, diretor de Gestão de Dados e CRM do Bradesco. Bem-vindo, Moisés Nascimento, chefe de Data Office do Itaú Unibanco. Muito obrigado pelo tempo, pelo apoio na construção desse vídeo do 14º semestre. Bom, vamos começar com uma perguntinha para você, André. Como você e os seus colegas, o Geraldo e o Moisés, entendem o conceito de inteligência artificial e em quais perspectivas de uso ela ajuda o engajamento do cliente nas instituições de vocês? Legal, muito obrigado, pessoal. Prazer em estar aqui com você, Moisés, Geraldo. Eu acho que o inteligência artificial é um conceito amplo, né? A gente acaba tendo sempre uma discussão sobre o que ele significa na prática. Então, é uma pergunta bem interessante, né? Na nossa visão, ela acaba tratando do uso convergente de métodos quantitativos avançados e também tecnologia de ponta para desempenhar tarefas cognitivas que a gente chama em nível super-humano. Ou seja, é um conceito de super-humano, é o conceito de que em diferentes dimensões uma pessoa não conseguiria performar aquela atividade. Então, pode, por exemplo, tratar de quantidades de informação que não seriam possíveis para um humano, ou, em outra perspectiva, performar uma atividade específica com uma grande profundidade, num tempo curto, que também não seria possível a um humano, né? Nesse campo, nós temos também a questão de machine learning, de aprendizado de máquina, que acaba se confundindo, né? Que acaba a gente também trazendo com uma ciência de algoritmos que evoluem com certo treinamento guiado ou autogerido, né? Vale a pena pensar no machine learning como uma coisa inclusiva e convergente, tanto do uso de métodos computacionais como de estatística. Essa é muito interessante a mistura disso, né? No Bradesco, inteligência artificial e machine learning já tem muitos usos para engajamento de cliente, né? Em diferentes perspectivas. Eu posso falar, por exemplo, de algoritmos de propensão e segmentação de clientes que têm avançado muito e ajuda a gente a guiar o melhor contato digital, inclusive humano, de forma integrada, né? Até algoritmos específicos que melhoram funções internas ligadas à percepção dos clientes de alguma forma, como automatização de processos operacionais, né? Eu não posso deixar de falar do nosso caso mais famoso, que é a BIA, né? O Bradesco Inteligência Artificial, que é o nosso assistente virtual com inteligência artificial, que cumulativamente já atingiu mais de 670 milhões de interações e mais de 21 milhões de clientes que já utilizaram de alguma vez. E vocês imaginam, com esse volume de uso acontecendo no dia a dia, tem sido possível fazer melhorias constantes nessa capacidade da BIA e melhorar continuamente as necessidades que a gente acaba servindo o cliente nessas capacidades transacionais. Então, para fechar aqui, o uso de inteligência artificial e machine learning não são só compostos de ciência exata. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre discuto aqui com a minha equipe e aqui dentro do banco com os colegas, né? Não deixa de ser uma arte na escolha de prioridades baseadas em valor ao cliente e ao negócio, e frentes que apresentam mais opcionalidades. Então, você às vezes começa um projeto em algo que talvez per si não tenha um valor, mas você consegue enxergar uma opcionalidade na frente, né? Não andam sozinhas essas estratégias, né? Não basta contratar software e ter capacidade computacional ou mesmo talentos. Precisa de uma coordenação disso tudo, combinada de forma convergente com a estratégia da organização. Então, eu acho que é por aí. Ok. Geraldo, Moisés? Ricardo, eu não poderia estar mais de acordo com o André na colocação dele. Acho que um ponto que eu agregaria, no final, no mundo onde a gente fala que o dado é o novo petróleo, na verdade, de alguma maneira, a inteligência artificial, o machine learning, são as maneiras mais eficientes de minerar esse petróleo e terminar transformando o dado em valor, seja para a instituição, seja para o cliente, né? Então, acho que ele deu vários exemplos de uso aqui, que eu acho que são super relevantes, de como essa mineração ela é importante e relevante para transformar esse ouro bruto em algo que efetivamente se materializa como valor na experiência do cliente e na geração de eficiência para a gestão do negócio. Eu acho que é por aí mesmo, acho que já foi falado a maior parte dos comentários aqui. A inteligência artificial, na verdade,
ela vai estar lidando aí com elementos, né, que a nossa inteligência humana, né, que a gente chama a inteligência natural, ela tem mais dificuldades, né, como grandes volumes de dados, lidar com ambiguidade. Por isso que é tão poderoso, né, para a gente olhar do ponto de vista de centralidade no cliente, que nós conseguimos usar inteligência artificial de forma massiva em nossos negócios, para não só conhecer melhor os clientes, mas também antecipar as suas necessidades e entregar para eles ali experiências incríveis. Ok. Moisés, deixa eu começar por você. Como é que vocês têm feito nas empresas para convergir o uso de inteligência artificial e com os estándares novos de privacidade, né? Uma inteligência, vamos chamar de inteligência artificial responsável. Como é que vocês têm trabalhado esse ponto? Um dos motivos pelo quais eu vim trabalhar no Itaú é o Itaú é uma empresa ética, né? Para a gente, ética é inegociável. E o assunto privacidade de dados, uso ético dos dados, uso responsável dos dados, para a gente predata LGPD, né? Então, nós temos tratado, o meu time toca um comitê aqui multidisciplinar, com jurídico, com controles internos, com auditoria, onde nós avaliamos todo o uso estratégico de dados para novos produtos, né, para novas utilizações, e a gente está sempre trabalhando aqui em analisar este uso e observar o que é melhor para o cliente, né? Então, a gente coloca o dado a serviço do cliente, não o cliente a serviço do dado, como fizeram aí algumas empresas no nosso recém-presente aí na nossa história, né? Então, eu acho que, assim, como pessoa física, eu sou grande fã, né, dessas leis gerais de privacidade e proteção. Eu acho que a gente ainda está aqui nos momentos iniciais deste processo no mercado Brasil, né? Acho que a nossa lei é nova, ainda tem ali detalhes mais objetivos que precisam ser descritos. Nossa ANPD ainda é uma organização super jovem também. Então, a gente vai ver bastante evolução nesse tema. Por falar nisso, o Itaú lançou essa semana uma campanha sobre privacidade de dados, em como nós tratamos e respeitamos, né, esses dados dos nossos clientes. Eles nos confiam, né, o seu ativo, né, o seu petróleo, aí, como disse o Geraldo. Então, a gente tem que tratá-los da melhor forma possível, com bastante respeito e transparência. Transparência é uma palavra-chave aqui no que tange o uso de dados e privacidade. Muito legal, Moisés. Na verdade, eu gosto de pensar que essas organizações com história como as nossas, né, tanto o Bradesco e tal, sempre tiveram uma preocupação grande com isso, né? Só para agregar, nós aqui no Bradesco tomamos a decisão de segregar a área que cuida de proteção de dados. Então, é como você colocou, eu participo de um comitê, mas nós temos na segurança corporativa uma área própria que foi, inclusive, incubada com a gente, depois transferida para essa área, e a gente tem discutido bastante, muito nessa linha que você falou, de um respeito já quase histórico da organização por isso, mas agora com mais foco. E tem um ponto interessante só para agregar de inteligência artificial responsável. A gente está tomando cada vez mais cuidado com viés de modelo, criando cheques novos para ter certeza de que a gente, né, está até à frente do que pede nesses casos a lei de proteção aos dados, mas muito convergente com o que a gente vê no mundo internacional dessa preocupação. E o Bradesco tem uma certa vantagem, não sobre nós, né? Acho que todos temos, mas o Bradesco tem uma estrutura de funcionários muito diversa, né? Que é mais ou menos, como eu gosto de dizer, um representante do extrato do Brasil, né? Então, a gente acaba tendo meio que por design nos nossos profissionais de dados já a preocupação de procurar esses vieses, né? Ter uma atenção para isso na questão de inteligência artificial responsável. Eu traria talvez aqui, Ricardo, um último olhar, e talvez um olhar um pouco diferente sobre o tema de inteligência artificial responsável, que acho que a adoção de inteligência artificial e a nossa capacidade de processamento de dados nos permitirá, talvez com muito mais profundidade, como sistema financeiro, como indústria financeira, de cumprir com o nosso maior propósito, que é dar assessoramento aos nossos clientes na gestão dos seus recursos financeiros. Então, a inteligência artificial ela ajuda na discriminação de modelos, na melhora de KS de modelos, na eficiência do atendimento, mas eu acredito que ela pode ser uma arma super importante
no apoderamento das pessoas na gestão das suas finanças pessoais, né? No final, acho que esse é um papel importante de uma instituição financeira. O Santander se propôs lá atrás, com o lançamento do Santander On, de ser um aconselhador financeiro relevante dos seus clientes através do apoderamento dele, para que as relações financeiras fossem construídas com maior transparência, para que ele entendesse por que ele tem ou não acesso a crédito, o que significa fazer gestão das suas finanças pessoais. E eu acho que a adoção de inteligência artificial em escala nos permitirá cumprir com esse nosso propósito de maneira muito mais profunda. Talvez o maior papel da indústria financeira, ou um dos maiores papéis, é apoiar na educação financeira e apoiar as pessoas em fazerem melhor gestão das suas finanças pessoais. Eu acho que aqui a gente tem a oportunidade de cruzar essa barreira e cumprir esse papel com uma profundidade, talvez que a indústria não tenha sido capaz de fazer de maneira mais industrializada, pela falta de algo que pudesse escalar isso com tanta velocidade. Ótimo. Geraldo, deixa eu começar por você agora. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Nós temos aí digitalização de negócios no meio de uma pandemia, desenvolvimento tecnológico, você tem a busca por acabar com o dinheiro, né? Você tem Pix, você tem Open Bank. Então, isso tudo, esse cenário todo, como é que você acha que isso vai impulsionar a inteligência artificial? Como será isso? Eu acho, Ricardo, que, na verdade, isso terá que impulsionar sobremaneira a inteligência artificial e a adoção de inteligência artificial. A gente fala que hoje temos muitos dados dos nossos clientes, teremos muitos mais. À medida que os dados sejam compartilhados, então a gente vai ter um volume de dados a ser tratado exponencialmente maior ao volume de dados que a gente tem hoje e uma expectativa do consumidor que vai crescer nessa mesma proporção. Então, à medida que a gente tem mais dados, uma expectativa maior do consumidor e um ambiente competitivo mais intenso, a gente vai ter que encontrar caminhos para entregar essa assessoria, essa gestão financeira de uma maneira muito mais escalável e buscar, através desse processo, também entregar muito mais eficiência, porque a gente vai ter um consumidor que vai nos exigir mais, mas um mercado que vai comprimir margens à medida que essa concorrência se dá de maneira mais intensa, né? E aí, esse uso, como o André trouxe aqui, dentro do Santander já é uma realidade também, né? Alguns anos atrás, na verdade, há 2 anos atrás, a gente criou dentro da organização um lab de dados, o nosso Data Lab, que tem como grande motor a nossa engenharia de modelos para que a gente consiga melhorar todos os nossos modelos de pricing, de admissão, de risco, de fraude, para que a gente possa ser muito mais assertivo na nossa conversa com o nosso cliente. A gente criou a nossa inteligência artificial e acho que o atendimento digital é um caminho sem volta. O Bradesco é um bom exemplo da adoção de mecanismos de inteligência artificial para criar um atendimento digital, e a nossa busca é criar um atendimento digital o mais humanizado possível, utilizando métricas sofisticadas que o cliente se sinta atendido de maneira humanizada. A gente criou o nosso Gente. A gente fala no Santander que antes do digital vem a gente, que é a nossa inteligência coletiva, que multiplicou a capacidade dos nossos mais de 40 mil colaboradores de falarem com o nosso cliente através dessa inteligência coletiva. E em 5 meses de lançamento, a gente já tem mais de 60 milhões de interações, mais de 8 milhões de clientes únicos conversando com a nossa inteligência artificial. Então, claramente, é uma demanda também do consumidor que quer capacidades de autosserviço, né? A gente tem dentro da estrutura de CRM, a gente está trazendo para o Brasil um motor de insights de uma empresa israelense para se integrar no nosso ecossistema, para a gente conseguir entrar no ponto que o cliente exige de hiperpersonalização, hipercustomização de oferta, dizer, como é que eu consigo ser muito mais tempestivo na comunicação com o cliente, muito mais assertivo na necessidade dele. E a gente lançou recentemente um produto que eu acho que materializa também bastante isso, que é o Algo Mais, né? Um tema tão sofisticado como é o tema de investimentos. A gente tinha uma carteira recomendada de ações que ganhou o prêmio por muitos anos como a melhor carteira recomendada de ações do mercado, e a gente dá agora a possibilidade do cliente comprar uma carteira que converse com a sua necessidade, e a gente tem um algoritmo que rebalanceia essa carteira todos os meses, buscando otimizar o investimento do cliente e, na verdade, dando ao cliente a possibilidade, um investimento a partir de R$15 mil, a acessar a estratégia super sofisticada de alocação no mundo de ações, né? Então, é uma necessidade dos clientes, mas, na verdade, das empresas, e, na verdade, ela vai ser cobrada. Essa é uma necessidade do cliente e do acionista. Eu preciso entregar mais personalização, mas eu preciso entregar de uma maneira que eu consiga escalar de maneira eficiente para competir num entorno que vai ser cada vez mais competitivo, e o Open Banking está aí para
nos colocar à prova, né? Complementando aqui um pouco dos pontos do Geraldo, Open Banking, Pix, né, começa aqui a abrir um leque, né, de dados bem mais amplos dos nossos clientes, né, nas inter-relações que eles têm dentro do ecossistema, que agora é aberto, né? Então, essas inter-relações, elas começam a revelar aí, através de machine learning e AI, um comportamento, né, mais amplo de o que esse cliente, como é que está a vida desse cliente, como é que ele está se comportando no ecossistema como um todo. Então, a gente vê, né, essas duas iniciativas sendo grandes impulsionadoras de maior uso de AI, de maior uso de dados e analytics, mas não simplesmente para vender produtos, né? Na verdade, a gente tem aqui uma pegada de como que eu encanto o cliente, né? Como que eu faço, assim como as empresas digitais da Nova Liga fazem, né? Como que eu consigo antecipar, entendendo a sua rede de movimentação, né? Criando um grafo aí de uma rede complexa de cada uma desses clientes que eu tenho, e aí como é que eu faço para poder alcançá-lo, né, com a melhor mensagem. E quando eu digo mensagem, eu não digo necessariamente um produto também, mas o que é melhor para ele naquele momento. Talvez seja uma ajuda para atravessar uma crise como a Covid, talvez seja uma nova feature para ele poder integrar duas contas no mesmo app, talvez seja um novo produto, mas a ideia aqui realmente é entender esse comportamento de forma muito mais holística, né, e trazer isso em direção ao cliente, e com esse aumento de engajamento, né, essa fidelização acontece, e aí o processo caminha de forma mais suave. Então, a gente acredita muito, né, no uso de dados para encantar, para engajar, e para que o cliente entenda que o nosso ecossistema é feito e desenhado do ponto de vista de tecnologia e AI para o seu benefício, porque é assim que nós o fazemos. Legal, muito legal. Eu não quero ser redundante, mas queria trazer alguns itens interessantes aqui, né? O primeiro, que participa muito da nossa realidade aqui no Bradesco, é a necessidade, pelo próprio comentário do Geraldo, de muitos dados a mais, em características diferentes, da gente ter parcerias, né? Então, além do desenvolvimento da área de dados que a gente talvez fale um pouco mais à frente, a gente tem o InovaBra e o Habitat, que são iniciativas super consolidadas e que permitem a gente ter acesso a parcerias super estratégicas de empresas locais e no exterior. Nós temos uma estrutura em Nova York também e outras parcerias ao redor do mundo, na mesma linha do que o Geraldo falou. A gente tem essa possibilidade, né? Temos que usar isso a nosso favor aqui, das grandes organizações financeiras, em favor do cliente. E para trazer alguns exemplos desse momento que você falou aí, Ricardo, a gente teve uma exponencial uso da BIA no WhatsApp, que a gente já tinha disponível, mas assim, realmente foi um crescimento muito grande, né? E trouxe para a gente tanto um desafio como uma felicidade de poder fazer isso acontecer. Nós tivemos a Ágora Scan. A Ágora é nossa empresa de investimentos específica e independente, mas parte do conglomerado do Bradesco, e a Ágora Scan é como se fosse uma estratégia de next best offer com inteligência artificial para o cliente que está lá, um pouco nessa linha, um pouco diferente, mas um pouco na linha de servir o cliente que o Geraldo trouxe aqui. Então, são todas iniciativas interessantes aqui que eu acho que nós temos possibilidade de tocar. Isso traz bastante felicidade aí para o nosso trabalho no dia a dia, né? Ok, senhores. Para você agora, André, como é que, e para todos, né, como é que em cada uma das empresas de vocês, dentro da estrutura organizacional de vocês, como é que a gestão do assunto inteligência artificial e sua relação com o engajamento funciona? É centralizada, é descentralizada, é híbrida? Como é que é? Eu vou pedir para quem não estiver falando que desligue o microfone. Legal. Você sabe, né, Ricardo e colegas, essa é uma questão, numa organização grande como as que nós temos aqui em participação, é sempre uma questão complicada e, ao mesmo tempo, desafiadora, e também não tem certo ou errado. A gente estávamos falando aqui um pouco antes do evento entre nós que a mudança é a constante, né? Então a gente tem que estar adaptado a isso. No Bradesco, a gente tem várias frentes que conduzem o desenvolvimento de inteligência artificial e algoritmos e também decisões de engajamento nos clientes, né? Para potencializar e integrar essas frentes, a gente acelerou o desenvolvimento do DGD,
que é a área de gestão de dados, a diretoria de gestão de dados, desde 2018, né, a gente está um pouco mais à frente aqui, eu sei que os colegas talvez tenham uma estratégia um pouco mais antiga, mas a gente evoluiu muito, de forma exponencial, né? Essa área, ela integra a engenharia de dados, que anteriormente, em várias instituições estava em TI, com a área de governança de dados e também uma equipe parruda de ciência de dados e algoritmos, tudo isso integrado aqui no Bradesco. E o nosso papel nessa área é mobilizar diversas frentes da organização para atingir excelência no uso de dados, né? E para isso a gente atua de forma diferente com cada parceria interna que a gente forma, tendo quase sempre o valor do cliente e muitas vezes da organização como norte nessas decisões, né? E o nosso trabalho, ele é muito conjunto com as áreas específicas. A gente achou um espaço de trabalhar em squads ágeis, sempre com investimento da área parceira, com pessoas full-time, né, participando, e o grupo perseguindo e transformando aquilo que está colocado como desafio com vistas a decisões, inclusive de longo prazo, como, por exemplo, uma arquitetura evolutiva, né? A área de arquitetura, ela entra junto, evoluindo no caminho, né? Então, a gente tem conseguido, ao mesmo tempo, criar valor no curto prazo, garantir que a atuação tenha um alinhamento estratégico com os nossos planos de longo prazo, né? E esses objetivos em mente, a gente atraiu e capacitou talentos, multiplicando em muito a nossa área, né? A gente multiplicou em mais de 3 vezes o tamanho da nossa área nos últimos 2 anos. E a gente contribuiu também muito para o crescimento de times específicos dentro das outras áreas. Então, nesse sentido, a gente seria híbrido na sua pergunta, né? Então, a gente tem uma área central poderosa, crescendo, mas que ela tem como missão mobilizar inclusive times específicos em outra área. Então tem uma função meio de chapter, além de ter uma capacidade própria para ajudar em desafios onde a área, por exemplo, não tem recursos para isso, tá? E um dos maiores parceiros internos dessa área é a outra área que eu conduzo, que é o CRM. Então a gente tem squads conjuntos de engenharia de dados e dados, a gente tem uma parceria formada, grande, pública, com a Salesforce, que é a maior empresa de CRM do mundo, e isso tem puxado muito a gente para usar inteligência artificial nesse conjunto. Então, aqui para resumir, eu diria que a gente tenta fazer um trabalho de mobilização do banco. É por aí que a gente trabalha na gestão de dados e algoritmos. Acho que aqui, Ricardo, se você pegar o exemplo do Santander, eu não sou o responsável por dados do Santander, então isso deixa claro que dentro do Santander o modelo é um modelo híbrido. E no final, esse modelo híbrido tem um olhar muito forte de apoderamento das estruturas de negócio sobre a gestão de dados. Então, a gente tem uma estrutura de dados, logicamente, dentro da organização, mas a gente tem feito um movimento muito forte de levar o dado para dentro das áreas de negócio, para ele estar muito mais inserido na tomada de decisão e na capacidade das áreas de negócio de entenderem o cliente e, entendendo melhor o cliente, de alguma maneira, inclinarem para onde deveriam ser feitos os investimentos e aonde a gente deveria alocar recursos para toda essa gestão de AI, de machine learning. Logicamente, esse é um negócio muito core em áreas como áreas de risco, na verdade, áreas de fraude. Então, a gente tem, quando você pensa em cybersecurity, é impossível pensar em cybersecurity sem pensar em machine learning, inteligência artificial. É impossível pensar em modelagem de risco sem pensar também sobre conceitos super sofisticados de modelagem de dados e machine learning, ainda mais com o Open Banking se avizinhando. Mas não dá para pensar no cenário de hoje de você estar numa área de negócio pensando o cliente sem ter domínio e controle sobre o dado, né? Então, a gente tem um modelo talvez descentralizado, onde a gente tem tirado ou movido toda a decisão, saindo do CRM, permeando as estruturas de negócio, onde o negócio precisa se apoderar, o negócio precisa desafiar os modelos, porque no final o negócio é quem tem a responsabilidade, em última circunstância, na geração de valor para o cliente, né? Então, a gente tem um modelo híbrido, onde a gente tem migrado com muita intensidade em apoderar esses layers na ponta e uma estrutura de dados que viabiliza a arquitetura, soluções, ferramentas de apoderamento ao negócio para que a gente possa estar mais conectado, como disse o Moisés aqui, à necessidade do cliente, para que a gente seja mais relevante no dia a dia das interações com o cliente. E só para finalizar, aqui no Itaú, nós acreditamos no modelo federado, né? Então, nós temos um modelo aqui de hub and spoke. No hub, né, na parte de dados que fica centralizada, nós cuidamos de toda a parte de governança, arquitetura, privacidade, gestão desses dados, organização desses dados. Então, a gente trabalha de forma bem coesa do ponto de vista de integração,
mas de forma bem distribuída do ponto de vista desse analytics aplicado ao negócio. Então, a gente tem um centro de excelência, que é o coração da nossa estratégia de analytics, e esse centro de excelência se multiplica através das áreas de negócio, formando, capacitando e colocando esses cientistas de dados para trabalharem em cases específicos de negócio que têm resultados para o cliente, resultados para os nossos negócios. Então, essa forma de trabalhar nos tornou data-driven, né? Então, toda a organização ela conversa sobre dados, né? Apesar de eu gerir os programas de dados aqui de forma centralizada, esses programas são executados nas pontas, onde realmente a inteligência do negócio e a inteligência do cliente mora. Então, a gente faz isso de forma bastante permissiva no banco. A gente tem tanto as áreas de ciência de decisão, que nos ajuda com métricas em tempo real e modernizar a forma como nossos sistemas comunicam-se através de dados, e também a parte de analytics avançada, que trabalha tanto em questões como CRM, risco, fraude, que são padrões aqui do setor financeiro, como também em questões mais avançadas como áudio analytics, visão computacional e coisas do gênero. Só para contar um exemplo de como que essa organização federada traz um benefício na ponta, né? Durante os primeiros meses de isolamento aqui, nós usamos visão computacional para poder prever se tinha aglomeração do lado de fora da agência ou não, e aí redirecionar, abrir outras agências e coisas do gênero. Então, a gente trabalha dessa forma, né? A gente organiza toda a função técnica aqui dentro do meu time, mesmo porque o meu background, eu sou mais técnico do que eu sou financeiro, apesar de adorar o nosso segmento. Então, a gente trabalha com a parte de gestão técnica centralizada e a parte aplicada ao negócio de forma distribuída. Ok, fantástico. Olha, Moisés, deixa eu começar com você essa última pergunta. Com certeza, todo esse movimento aumentou em muita demanda por pessoas com skills e capacidade de desenvolvimento de inteligência artificial em seus vários componentes. Como é que as instituições, Itaú, Santander, Bradesco, vocês têm atuado para atrair, manter e desenvolver as equipes relacionadas? É um desafio, né? Nós estamos num momento aqui aquecido de transformação digital em todos os setores, e eu sempre brinco que a gente está brincando de rouba-monte aqui, né? Com os recursos que têm disponíveis no mercado. Mas o Itaú tem saído à frente criando parcerias, né? Nós temos uma parceria grande com universidades, né? Tanto fora do Brasil quanto no Brasil, para capacitação e formação de pessoas. Nós temos uma parceria forte com o ITA, onde nós formamos também cientistas, e dentro desse modelo federado, que eu disse agora há pouco, nós temos um modelo onde nós trazemos as pessoas de negócio com os cases, treinamos e entregamos de volta às áreas já aptas a fazer. Realmente, retenção de talento é um desafio para todos nós aqui. Eu acho que meus parceiros aqui do Santander e do Bradesco vão concordar. Não é uma resposta simples, mas a gente cria aqui dentro do banco um ambiente bom de se trabalhar, um ambiente amigo, um ambiente onde os cientistas tenham tempo de inovar, tenham tempo de estudar, tenham tempo de trabalhar, e a gente acredita muito no que a gente faz, né? Pela ética, pela centralização no cliente e assim por diante. Outras coisas que nós fazemos nunca paramos de nos provocar do ponto de vista de como que nós levamos a educação digital, né? O que é esse perfil, né? desse novo profissional, né? E como que ele se forma, né? Através de plataformas também digitais que nos ajudam a acelerar. Eu não poderia responder essa pergunta sem falar de diversidade e inclusão, né? O Brasil é um país jovem, é um país que tem uma população fora, né, desse digital. Então, eu acho que nós todos aqui temos a oportunidade também de pensar em formas de como incluir não só os nossos empregados, olhando para os pilares diversos da diversidade, mas também olhando como que nós podemos fazer uma transformação digital inclusiva e olhar para essa capacitação, né? Eu sempre brinco, olha, tem tanta gente aí de segundo grau que não tem chance de ir para uma universidade, mas com 6 meses de treinamento, talvez COD, talvez seja um Data Prep,
talvez consiga fazer alguma coisa. Então, eu lanço esse desafio aqui, eu acho que essa plataforma é excelente para conversar sobre isso, principalmente com meus amigos aqui do Santander e do Bradesco, porque se a gente vai conseguir fazer transformação digital no Brasil, ela vai passar por diversidade e inclusão e por capacitação inclusiva. E eu falo isso porque eu passei os últimos 14 anos da minha carreira trabalhando no Vale do Silício, em empresas como Salesforce e PayPal, e lá nós tivemos o mesmo problema. A solução lá foi importar chineses, indianos, foi importar mão de obra de fora. Nós não teremos aqui no Brasil essa capacidade, né, tão disponível. Então, eu acho que a gente olhar para o nosso país, olhar para os nossos desafios sociais e pensar em como que nós resolvemos capacitação e, ao mesmo tempo, ajudamos, né, um divisor social no Brasil, eu acho que é algo super importante que eu e nosso banco aqui, o Itaú, acreditamos muito. Eu concordo com o Moisés, e é interessante porque a gente é competidor em vários aspectos, mas como a pandemia demonstrou, a gente também é parceiro em vários, e esse, sem dúvida, é um. O Bradesco é um banco com uma diversidade incrível, construída já no DNA da empresa, né? A gente tem funcionários do Brasil inteiro e tem um trânsito grande da rede de agências para matriz, tem programas específicos de formação, e a gente fez o quê? Você imagina, nesse ambiente super competitivo que o Moisés descreveu, e eu vou adicionar aqui várias fintechs aparecendo, né? A gente é muito legal, todos nós aqui temos investimento em cultura, mas a gente sabe que esse público de dados, ele está olhando para um mundo novo, né? Então, isso aumenta o nosso desafio de retenção e atração, e neste ambiente a gente conseguiu multiplicar por 3 a área no Bradesco, e a gente tem um índice de turnover baixíssimo e um clima muito bom, medido de forma independente, e eu reporto isso primeiro ao ponto que o Moisés falou. Achei que aqui a gente de fato é parceiro, porque a gente investe muito em diversidade. A gente tem um programa que foi voluntário da área da Girls in Data, que as meninas se organizaram para mostrar sua força. A gente está lançando um programa agora com uma empresa holandesa, que eu sei que o Itaú também já tem, de funcionários com autismo leve, que é um tipo de diversidade super especial, né? Nós temos diversos funcionários de várias raças e credos, nós temos muitos acadêmicos, assim como o Itaú, nós também temos programas de parceria com o mundo acadêmico muito interessantes, muito adaptados ao Bradesco. A gente consegue trazer um recurso acadêmico e ele acabar de se formar no Bradesco e entender como as coisas funcionam no banco e contribuir muito rapidamente. E a gente consegue, com essa convergência, ter esse sucesso que eu reporto internamente como equipe que a gente teve até aqui. Um fator super importante, eu acho que todos nós temos uma característica dessa aqui, e eu, por conhecer bem o Bradesco, sei que a gente tem muito, é o senso de entrega. Às vezes, em algumas organizações muito grandes, esse recurso pode se sentir com a mão amarrada, né? Não conseguir entregar, e isso acaba sendo mais importante do que muitas vezes essas coisas de escorregador que a gente vê. E esse senso de entrega eu sinto muito forte no Bradesco, não por mim, mas eu ouço dos funcionários quando a gente faz os encontros, porque eles apresentam projetos em níveis super estratégicos da organização. Nesse construção ágil que eu falei de trabalhar junto com as áreas, eles se sentem conseguindo entregar, e isso é muito relevante para manter e para atrair. Ricardo, se eu puder aqui, vou tentar não me estender aqui, porque eu sei que a gente está no passado da hora aqui da nosso bate-papo, mas está super rico o bate-papo. Vou começar agradecendo aqui o André e o Moisés aqui pela parceria. Mas acho que, logicamente, o olhar à diversidade é uma característica presente no Santander, mas voltando um pouco aqui para a pergunta sobre o tema do desafio, do tema do cientista, do engenheiro de dados no mercado, em transformação digital em todas as suas dimensões, a gente fez uma série de apostas dentro do Santander. Uma parceria que a gente lançou há pouco tempo atrás com a Unicamp para a formação de engenheiros e cientistas de dados em parceria com a universidade. A gente tem que estar dentro dos centros de desenvolvimento tecnológico para que a gente vá buscar os melhores recursos para dentro da nossa organização. A gente tem aqui em São Paulo o nosso Geração Digital, aqui o nosso centro de desenvolvimento. A gente abriu um novo centro em São Carlos, então também a ideia da gente multiplicar isso ao redor do Brasil. A gente tem em São Paulo uma realidade ainda mais complexa do que em outros polos do Brasil. A demanda por mão de obra é muito alta, a capacidade da academia de formar
é relativamente limitada, então sair dos grandes polos, a gente tem agora um polo em São Carlos que nos ajuda também a gerar um engajamento diferente, estar num ambiente diferente, atrair um recurso e um profissional diferente, dar alternativa para os nossos profissionais. A gente tem o nosso Lab 33, que é o nosso Lab de inovação. Uma das maneiras de acelerar isso também é trazendo parceiros para dentro do nosso ecossistema e a gente levando para eles a possibilidade de desenvolver algumas das nossas soluções. Não obrigatoriamente todas as soluções têm que nascer de maneira proprietária, né? E o último ponto, a gente tem um programa de formação interno de colaboradores para que a gente consiga acelerar a formação de recursos que possam nos ajudar nessa agenda de dados, porque efetivamente o que o Moisés trouxe é uma realidade, existe uma demanda incrível por esse tipo de profissional hoje, e esse desafio de retenção, por mais competente que a gente seja retendo, a gente precisa formar profissionais para que a gente possa dar abasto a demanda que vai ser cada vez maior vindo dos nossos clientes e dos nossos acionistas. Senhores, Moisés, Geraldo, André, muitíssimo obrigado. A gente falaria aqui mais umas 2 ou 3 horas, fácil, né? Pessoas como vocês que conhecem tudo o assunto. Eu agradeço muitíssimo a contribuição de vocês e agradeço a todos pela audiência desse vídeo. Muito obrigado a todos. Falou, Obrigado, tchau, tchau. Ricardo. Obrigadão. Obrigado, Moisés. Obrigado, Geraldo. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado.